No dia em que sua vida deveria começar, Ziba decide vivê-la como se fosse o seu último dia. Entre amigos, risos e o sol de verão, ela esconde um segredo que pode mudar tudo. E esse pode ser o seu último dia. Fala pessoal, antes do resumo de hoje começar, mais uma vez, aquele pedido de sempre, se você acompanha aqui o canal do Caramelo com recorrência e ainda não está inscrito aqui, deixe sua inscrição aqui para o canal, isso ajuda muito a manter o canal funcionando para você. Posso contar contigo? Então vamos pro filme. O resumo desse filme começa com nossa protagonista Ziba, uma adolescente irano-britânica, contando em uma entrevista de faculdade sua paixão pela astrofísica e como sonha em estudar astronomia. Ela caminha radiante pelo campus da futura faculdade, pois irá ser um sonho realizado. Corta para ela na banheira, com um semblante de angústia e tristeza. Um tempo depois, ela pega uns remédios na gaveta, sugerindo um problema de saúde. Então, ela vai até a pia escovar os dentes assistindo um vídeo da doutora Meg, uma cientista espacial e comunicadora científica britânica. Ao cuspir água do enxaguante, ela vê sangue misturado na espuma da pia. Nas cenas seguintes, Ziba se prepara para um dia milimetricamente planejado, uma despedida velada com os amigos, antes de uma grande decisão. Ela pega o itinerário com cópias para todos, espreme comprimidos de remédios dentro de uma garrafinha de bebida alcoólica também. Ela fala com a sua amiga Tara, combinando sobre o dia e menciona levar biquíni, pois vão nadar. Então ela guarda o restante dos remédios de volta em uma gaveta, onde um bilhete endereçado à sua mãe fica visível ali. Ziba dá uma última olhada em seu quarto como se quisesse guardar aquela imagem em sua memória. No carro com a mãe, Mona, Ziba segue para a escola. É dia de pegar os resultados de umas provas que eles fazem lá, tipo o Enem, que vai decidir o futuro dela na faculdade. Dentro do carro, elas recebem uma ligação do Dr. Nolan no Viva Voz, e ele diz que precisam ir ao consultório dele hoje para discutir algo sobre os últimos exames de Ziba. Então Ziba responde que não pode, pois hoje é dia de pegar o resultado do exame escolar. O médico aceita, mas ressalta que é urgente. Então Ziba desliga na cara dele. Mona, sua mãe, insiste que elas precisam ir, mas Ziba surta chorando e falando em uma língua natal que só precisa de um dia com seus amigos. A mãe cede, se despede e diz que Ziba deveria contar tudo a eles. E Ziba olha para a mãe, agradecendo pelo dia, e diz que ama muito ela. Ela sai do carro e vai direto encontrar Shia e Murphy, seus grandes amigos, e entrega a eles o itinerário do dia especial. Ziba fala para eles sobre o dia e pede que Shia para pegar o carro dele, para irem todos juntos, e conta sobre o evento celestial, a chuva de meteoros que acontece a cada 40 anos e que vai rolar naquela mesma noite. Eis um dos motivos daquele dia ser único e por isso ele foi extremamente planejado. Nesse momento, Tara, sua melhor amiga, chega e todos seguem juntos para pegar os envelopes. Já com os envelopes em uma sala privada, os 4 amigos estão sentados com medo de abrir e ver o que aguarda eles. Ziba, com coragem, se propõe a coordenar a abertura e faz a contagem, e todos abrem juntos. As reações variam e as notas foram razoáveis para todos, menos para Ziba. Ela encara o papel com um semblante apático. Tara pega o resultado dela e vê a nota máxima em todas as categorias e pergunta o motivo da tristeza de Ziba, e Ziba responde: talvez seja o choque. Os amigos demonstram orgulho, como se o sucesso dela fosse esperado, mas Ziba age como se aquilo não significasse nada para ela, como se nem fosse importante nem especial. Ziba sai da sala dizendo que vai ao banheiro. Lá, ela se fecha em uma cabine e envia uma mensagem para a mãe dizendo: nós conseguimos. E ela chora
Enquanto isso, em um flashback vemos Ziba sentada no piano, atendendo a um pedido da mãe, Mona, que está cercada de familiares. Então, ela muito triste toca o piano de forma delicada e profunda. Corta para cenas dela estudando feliz na escola e em seguida no consultório, falando com o médico que está listando alguns sintomas para ele: sangramentos nasais, cansaço extremo, dores nas articulações, tosse, sugerindo que Ziba tem uma doença muito agressiva. Nesse flashback vemos as mudanças na vida de Ziba após a notícia da doença grave, embora a doença em si não seja mencionada para nós ainda. Desse modo, nos é revelado que, depois disso, ela passou a estudar em casa, longe dos amigos, mantendo o contato apenas por videochamadas para preservar o segredo. De volta à atualidade, no banheiro, Tara chega e abraça Ziba com carinho e diz estar orgulhosa dela. Ziba retribui, mas Tara avisa que não é para ter orgulho dela, pois ela sente que estragou tudo com aquele resultado da prova. Já dentro do carro, os 4 amigos conversam e riem, como bons amigos fazem. Ziba ri das falas absurdas deles e diz que sentiu falta de todos. Shia comenta que ela sumiu no verão e Ziba responde que estava resolvendo algumas coisas da faculdade. Logo mencionam Malcolm, um estudante sênior da mesma escola que também participaria do dia com eles, o que irrita Ziba, pois ela planejou tudo somente para os 4. Tudo tinha sido perfeito na cabeça dela e ela fica em silêncio, mas aceita isso com resignação. Andando pela cidade, Ziba conta uma história zoando o sotaque estranho e inglês de sua mãe. No meio da brincadeira, ela sente uma dor muito profunda, mas ela disfarça. Murphy avisa que tem um compromisso e vai voltar depois. Assim, ele se despede e sai. A dor de Ziba piora e Tara percebe e sai para socorrê-la. Corta para uma cena sombria. Ziba aparece com um olhar opaco em um lugar escuro, segurando a garrafinha de remédio dissolvido no álcool. Corta para a cidade de novo. Tara caminha com Ziba até encontrarem um banco. Ziba se senta e bebe água, tentando se recompor. Neste momento, Malcolm aparece com o uniforme do time de beisebol. Ele cumprimenta todos e eles o apresentam a Ziba. Ele pergunta sobre os resultados do exame e os amigos mencionam que Ziba tirou a nota máxima e ele a encara, admirando a inteligência dela. Shia fala que está com vontade de tomar uma cerveja, mas todos estão sem dinheiro. Ziba então pede licença e sai sem explicar nada. Ela entra em uma loja de eletrônicos e tenta vender seu próprio laptop. A amiga a segue até a loja e, assustada, pergunta sem entender por que ela está fazendo aquilo. Não fazia sentido e Ziba apenas responde que está tudo bem. Ao receber um preço abaixo do esperado pelo laptop, ela passa a negociar com outro dono da loja e o convence a comprar o laptop por um valor maior, que seria $450 em dinheiro. Depois, Malcolm pergunta, para onde vamos? E Ziba sugere um restaurante em Porto Belo, que, segundo ela, tem o melhor lanche que ela já comeu em sua vida. Ela então pede para Shia levá-los até lá. Shia então pergunta se eles vão ter que ficar olhando ela comer. Ela diz que sim, mas que vai compensar pagando bebidas para eles, e eles aceitam e partem para o restaurante. No caminho do restaurante, Malcolm comenta que estão perto da casa dele e pergunta se importariam de deixá-lo trocar de roupa para continuar o passeio. Ziba reluta e ele graciosamente insiste. Então ela aceita, mas pede para usar o banheiro. Enquanto caminham os dois juntos até a casa de Malcolm, conversam sobre suas respectivas famílias. Ele perdeu o pai recentemente e Ziba, apesar do dela estar vivo, diz que não sabe nada sobre ele. Já na casa de Malcolm, Ziba entra e brinca com a irmãzinha mais nova dele na sala, enquanto Tonha, a mãe de Malcolm, reclama no telefone sobre o não funcionamento do ar-condicionado. Malcolm vai para o quarto. Tonha, a mãe, se apresenta a Ziba e Ziba pede permissão para usar o toalete. Nisso, Malcolm, já trocado, conta à mãe que foi demitido do time de beisebol. A mãe, em uma reação de choque, dá um tapa bem na cara de Malcolm. E Malcolm, visivelmente magoado, com lágrimas nos olhos, diz que não queria que isso acontecesse também, mas é algo que ele não controla. A mãe então pede desculpas e diz
diz que não queria fazer aquilo, mas está decepcionada, pois foram 10 anos investindo em equipamentos e uniformes em algo que não deu certo. Malcolm, se sentindo um fracassado, ouve aquilo caladinho. Então ele e a mãe, nesse momento, percebem Ziba atrás da porta, assistindo tudo por uma fresta. Malcolm sai de casa nervoso e Ziba o segue rapidamente, enquanto a mãe quer continuar conversando. Andando apressado, ele pede para Ziba não contar nada aos outros. Ela apenas concorda, naturalmente. Seguem para o restaurante. Ali, com um falafel em mãos, Ziba descreve cada ingrediente dele, como se essa combinação de ingredientes se manifestasse em uma magia tão boa e natural que era incapaz de se descrever. Seus amigos descrentes escutam entre risos, até que, um a um, começam a provar o que ela está comendo e chegam à mesma conclusão, começando por Tara, depois Shia, depois Murphy e, quando retornam para Ziba... Look. Right, it's bathroom, come on. You alright, Z? De repente, o nariz dela começa a sangrar. Tara corre com ela para o banheiro. Malcolm fica preocupado. Shia tenta acalmar e explica que isso às vezes acontece com ela. Ziba se limpa e se maquia, enquanto Tara a ajuda e comenta que percebeu seus olhares entre ela e Malcolm. Ziba não nega e as duas riem. Shia interrompe, cobrando as bebidas que lhe foram prometidas. Voltamos todos para o carro então. No carro, Malcolm mais uma vez pergunta qual é o próximo destino. Ziba entrega a ele um papel com o itinerário. Ao ler, Malcolm percebe um evento marcado para as 23 horas e 59 minutos, porém sem nada escrito ali. Então ele questiona sobre os demais eventos. E quando os outros conferem o papel, veem o mesmo. Estava em branco para todos. Ziba olha para o itinerário com uma expressão de dúvida, como se estivesse cometido um erro na hora de montar, e Malcolm fica encucado, porém não fala nada. Todos passam por um supermercado para comprar suprimentos e bebidas. Rolam alguns olhares de novo entre Malcolm e Ziba, então eles seguem para o parque. Já deitados na grama juntos, relaxam e começam a identificar formatos nas nuvens do céu. Então, em um momento didático e filosófico, Ziba comenta que se o sol morresse, todos só descobririam 8 minutos depois, pois é exatamente esse tempo que a luz solar demora para alcançar a Terra, e essa luz traz todas as informações. Tara, deitada no colo de Ziba, compara que olhar para o sol é como olhar para o passado então, pois estamos vendo a luz que saiu de lá 8 minutos atrás com as informações de 8 minutos atrás. Então Ziba complementa que são 8 minutos antes de uma completa escuridão. Ela então finaliza com uma pergunta a todos: o que vocês fariam se tivesse apenas 8 minutos? Matthew diz que tomaria uma substância para curtir ao máximo. Shia fala que ficaria ao máximo que pudesse com alguém. E Malcolm disse que se deitaria, fecharia os olhos e tentaria lembrar de tudo de bom que já aconteceu com ele. Nesse momento, Ziba olha para Malcolm com admiração, pois finalmente obteve uma resposta à altura de sua intenção com a pergunta. Tara sinaliza dizendo que ligaria para a avó e diria que ama ela. Nisso, toca o celular de Ziba. É a mãe, Mona. Mas ela não atende e desliga. Então, em um impulso, Ziba tira a roupa e pula no lago. Quase que imediatamente todos fazem o mesmo. Então presenciamos 4 amigos realmente se divertindo de forma inocente, curtindo a companhia um dos outros com pureza do sentimento de amizade. Um tempo depois, Ziba e Malcolm, do lado um do outro, sentam juntos na grama, conversam sobre o futuro e ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele responde que vai fazer uns testes para outros times. Se não rolar, vai desistir do esporte. Surpresa, ela pergunta se ele realmente desistiria. Ele responde que sim, porque não? Ele faria outra coisa, a vida continua. Então, ele devolve a pergunta a ela. Ela responde que passou na faculdade e ele chama ela de inteligente e ela quase se ofende, achando que ele está chamando ela de nerd. Ele diz que era apenas um elogio, que ela é inteligente, porém ela nega que ela seja. Então Malcolm
Provando ser inteligente também, questiona se ela realmente passou na faculdade, porque vendeu o laptop, e ela desconversa perguntando se foi Tara quem dedurou ela. Então, corta para Murphy e Shia, gritando do outro lado do lago qual será o próximo destino, pois já estão entediados ali. Todos riem e seguem para o carro. As meninas e Malcolm, sendo responsáveis, não aceitam ir de carro porque Shia tinha bebido 5 cervejinhas, então todos seguem para outro parque, mas de bicicleta. Todos pedalam juntos, se divertindo. As meninas ficam para trás e os meninos lideram à frente. Ziba pergunta a Tara se Malcolm tem namorado e, enquanto isso, lá na frente, Malcolm ouve que seria rico em poucos anos através do futebol. Porém, ele quer mudar de assunto e pergunta sobre Ziba, se ela tinha namorado. Os meninos se animam com a pergunta, enquanto as meninas se animam atrás pelo mesmo motivo. Então Ziba começa a ficar para trás com a bicicleta e de repente cai, raspando o rosto no chão. Todos se desesperam e querem ligar para a mãe dela, mas Ziba não deixa. Nisso corta para um flashback. Ziba está no médico, ouvindo que o problema de saúde dela é mais agressivo do que aparentava ser. O médico sugere que ela adie a vaga na faculdade e comece o tratamento imediatamente. Ela pergunta se vai morrer e o médico responde que existe essa possibilidade sim. Enquanto isso, sua mãe Mona segura fortemente as mãos dela. Corta de volta para Ziba, caída na rua, com todos preocupados e ela ainda presa em uma negação infantil sobre sua própria condição. Tara, insistindo com cuidado, diz que precisam ligar para a mãe dela e Ziba explode. Chama a amiga de burra por não entender que ela não podia perder esse evento celestial por nada em sua vida. O clima então pesa e Tara fica chateada, senta no chão ao lado de Ziba, enquanto os outros ficam sem reação em pé. Corta para outra cena sombria. Ziba sozinha, chorando, olhando para o vazio. Ela está com a mesma roupa do dia, segurando a garrafinha. Em seguida, estão todos em seu jardim conversando, mas Ziba está distante, emburrada e isolada. Então, ela liga para a mãe. Mona, que, cercada de parentes, atende e comemora com a filha os bons resultados da prova, até que a conexão cai. Pouco tempo depois, todos vão ao banheiro. Shia está comentando sobre cogumelos e ela decide comer um também. Pouco tempo depois, todos voltam e deitam na grama, brisando com os cogumelos. E Ziba pede desculpas a Tara e diz que a ama, e Tara retribui o amor e perdoa. Em outro momento leve, ela ajuda Murphy a tirar flores do cabelo enquanto conversam sobre a infância. Murphy então diz que sente falta dela e que ele está ali para o que ela precisar. Ela fica em silêncio e apenas diz que o ama e diz que está bem. Então ele fala estar ansioso com esse tal show celestial. Então todos pegam suas bicicletas e seguem para outro parque, onde desta vez Ziba pega carona com Malcolm, abraçada a ele. Já é noite, o grupo se senta em uma colina, fumando aquelas coisinhas. E ali Ziba propõe mais uma pergunta filosófica. Você se acha uma boa pessoa? Murphy responde que não e conta que mentiu sobre as notas finais para a mãe no leito de morte dela. Tara admite que também não é, pois uma vez roubou $640 de um rapaz. Shia revela que eliminou um pintinho aos 13 anos, só para ver se tinha maldade dentro dele e se odeia por isso até hoje. Quando perguntam a Ziba, ela tem um flashback no consultório, surtando ao saber que precisa interromper toda a sua vida para tratar a doença, pois ela está frustrada por não ter conseguido nada ainda e não pode nem lutar por isso, pois a sua vida será pausada. De volta a Ziba no parque, ela desconversa e diz que acha que, sim, que é uma pessoa boa. Malcolm, desta vez, resolve participar e pega a verdinha, fuma enquanto Murphy se choca com isso. Malcolm revela que saiu do time de futebol e todos ficam em silêncio nesse momento, surpresos e tristes. Então alguém ali pergunta se ele está bem com isso e Malcolm responde que, pelo menos meu pai não está vivo para ver esse fracasso. Shia, depois da tensão, faz uma piada para aliviar.
Todos estão com fome ali, então agora eles decidem pedir uma pizza. Malcolm então se oferece para pagar e buscar, e Ziba vai com ele. E lá ele pega 5 pizzas. Então, nesse momento, Ziba o beija, o puxa para árvores e iniciam uma relação ali. Por saber que ela é virgem, Malcolm pergunta se ela tem certeza e Ziba confirma até que o nariz dela começa a sangrar. Ela quer continuar, mas Malcolm fica preocupado e pergunta se é algo sério e Ziba se ofende e diz que é pessoal demais para que alguém que ela mal conhece saiba o que ela tem. Assim, ela volta emburrada para o grupo e acaba deixando cair o itinerário dela, o único itinerário que de fato tem algo escrito às 23 horas e 59 minutos e está escrito o último mergulho. Malcolm fica ainda mais preocupado com isso. Mais uma vez, uma cena sombria. Ziba no escuro diante de uma mureta segurando a garrafinha de álcool com remédio. Olhar opaco e morto no rosto dela. Ela cai de algum lugar direto na água, como se estivesse planejando acabar com toda a sua dor naquele momento. Tudo começa a fazer sentido agora. O planejamento do dia perfeito, a falta de preocupação com a faculdade, com o tratamento, com a venda do laptop. Não existe amanhã. Ela está vivendo hoje, o seu último dia. Corta para todos comendo pizza. Agradecendo a Malcolm, Ziba recebe uma notificação do celular sobre o início da chuva de meteoros. Todos assistem juntos à beleza única desse momento. Tudo dura apenas 5 segundos, mas segundos que se tornaram inesquecíveis na mente deles. Todos ficam em êxtase e comemoram. E Ziba, estranha, diz que precisa ir embora porque precisa estar em outro lugar. O filme então corta para o metrô. Ziba, quieta, distante, reflexiva, e Malcolm observa ela preocupado de longe. Então, ao ver que ela está muito perto da borda da plataforma, ele puxa ela para trás aflito, pois ele já suspeitava do último itinerário dela. Ao saírem do metrô, eles decidem entrar na fila de um clube noturno. Então as meninas dizem que estão com sede e Shia então diz que há um lugar que vende bebidas ali, um pouco para trás. Ouvindo isso, Malcolm diz que vai cuidar disso e, ao caminhar para o local, caminhando, olhando para Ziba, do nada sai um carro e... Todos correm para socorrê-lo e ligam para a emergência, pois é um acidente muito grave. A ambulância chega e Ziba, em prantos, diz que é culpa dela. Assim, todos seguem para o hospital. No banheiro do hospital, o celular de Ziba toca. É 23 horas e 59 minutos e ela desaba em silêncio. Na sala de espera, o médico informa que o estado de Malcolm é muito grave, mas ele está estável. Ele pode receber até visitas, uma por vez. Diante da tensão, os 4 amigos se abraçam. Shia quebra o clima com um feliz dia dos resultados. Eles riem entre lágrimas e ele lembra que juntos nada é impossível e todos ali se emocionam com essas palavras. Ziba entra para ver Malcolm enquanto ele ainda conversa com a mãe. Ele pede desculpas e promete melhorar, porém a mãe diz que nada é mais importante do que ele estar vivo. Assim, ela beija a mão do filho e segue para o banheiro para deixar ele a sós com Ziba. Malcolm, na cama, diz que foi o melhor primeiro encontro da vida dele. E Ziba ri e responde com ironia e carinho, zombando se isso foi um encontro de fato. Quando ele pergunta se ela está bem, ela diz que sim, agora, com convicção. Ao se despedir, ela diz: "Te vejo mais tarde." E aqui percebemos que ela mudou de ideia e talvez há um futuro para ela agora. Ziba então pega o trem de volta com Tara. Ao se despedirem, decide contar sobre sua doença. A amiga já suspeitava, mas apoia e elas se abraçam. Ziba então corre pela calçada em paz, como quem soltou um peso, um fardo das costas, e agora ela está com um semblante diferente e de paz. Em casa, ao chegar, já deita ao lado da mãe, acordada com o barulho da filha. Mona pergunta sobre o dia, sobre o machucado e compartilha um ensinamento da avó: nada é permanente.
Todo sentimento merece ser vivido e abraçado com carinho. Tristeza, alegria, beleza, feiura, pois nada é permanente. Assim, ela beija a filha e diz que ela precisa de um banho. Ziba ri e vai para o quarto, coloca os fones e relaxa, encarando a câmera enquanto ouve uma gravação de astrofísica. E ela agora está com um semblante de esperança e sorri enquanto uma gota de sangue escorre de seu nariz. Last Swim. O filme Last Swim é sobre o peso de ser perfeita em um corpo que está falhando. Ziba tenta planejar o dia perfeito, algo sob seu controle para compensar a falta de controle sobre o que acontece dentro de si. A doença ameaça tudo, mas não define tudo. O que parecia uma despedida vira a chance de um recomeço. No fim, ela escolhe viver, não pela perspectiva dos outros, mas pela verdade que descobriu em si mesmo. Esse filme mostra que a verdadeira força está em aceitar o que não pode se controlar e encontrar liberdade na escolha de seguir em frente. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, eu te recomendo assistir a esse outro filme aqui que eu estou deixando na sua tela. Ó, ele conta a história de uma mãe que perdeu o seu filho, porém ela nunca desistiu de encontrá-lo. E também... Não esquece de dar o like e seguir o canal.